Pai do Senhor, igreja. Paz do Senhor, igreja, graças e paz. Estamos nós aqui hoje. Nosso irmão Jades não vai poder estar conosco. Chegou quase agora do trabalho, né? E trabalhando, hoje fez viagem. Está cansado, porque amanhã vai ter que voltar, vai ter que viajar novamente. Então vai estar só eu aqui, né? Eu e o pastor, mas crendo que não é por causa de Jades, nem se não tivesse o pastor, nem tivesse eu. Deus, a pregação, a palavra vai ser explanada de qualquer forma, porque o Espírito Santo não age só num, age naqueles que creem. Amém? Glória a Deus, né? Hoje vamos falar do capítulo 8 do profeta Oséias. E já estamos aí, né? Falta 6 capítulos aí para a gente terminar, 6 semanas. E aí fica aquela dúvida: será que as igrejas reabrem antes dessas 6 semanas? Eu acredito que sim, mas vamos continuar, né, trazendo essas ministrações aqui, porque também a gente está mandando não só na live, mas também direto para o YouTube. Estamos mandando para o YouTube também, não ao vivo, mas depois que a gente termina a live, nosso amigo Jadson, né, nosso seminarista, ele sempre coloca lá no YouTube. O Jadson hoje está fazendo uma falta aqui, porque a gente é meio bizonho nessa questão da tecnologia, ele é mais desenrolado, e a gente quebrou um pouco a cabeça aqui, mas conseguimos, estamos no ar, né? Foi um pouco difícil, Muito difícil. mas a gente tá no ar, né? É complicado, mas chegamos aqui, né, para mais um dia de uma quarta-feira de explanação, né? Como o pastor falou, né? Já estamos no capítulo 8, né? São 14 capítulos, então falta 6, né? É isso, pelas minhas contas. 6 capítulos, então veja só, né? Começou um dia desse, e agora já está no capítulo 8. Então, no final você vai um livro todo, né? O livro do profeta Zé, eu li todo, Leu, né? entendeu e, Aplicou. se Deus quiser, vai aplicar na sua vida, né? Em nome de Jesus. Porque o mais importante é a gente colocar aquilo que a gente está lendo em prática. A gente está vendo aqui, né, cada semana, como é bom estudar a palavra de Deus. Cada semana a gente está aqui entendendo mais. Cada capítulo do profeta Oséias é um capítulo muito rico, né? Um capítulo abençoado, né? Tem muitas aplicações, muitas coisas que a gente pode aprender. Hoje não vai ser diferente. Hoje a gente vai aprender muito, né? Um capítulo muito rico, esse capítulo 8. Né? Passei uns dias aí estudando, lendo, né, aprimorando, orando, pedindo a Deus, né, a gente sempre ora, pedindo a Deus que nos conduza, né, aquela pessoa que está ali de frente, né? Cada semana eu, ou o presbítero Anderson, ou o seminarista Jadson, cada semana um está de frente desse estudo. Então, quando a gente está ali de frente ao estudo, a gente vai sempre orando, pedindo a Deus que nos conduza ao melhor, pedindo a Deus que mostre para nós, né, cada vez mais algo para nossas vidas e para as vossas vidas também. Não adianta a gente ler a Bíblia como um livro qualquer. Temos que ler a Bíblia como palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. E sendo palavra de Deus, ela serve para a nossa edificação, para exortação, para consolo, para conforto, para ensino. Ela serve para nos dar vida e vida com abundância. Amém? Vocês estão me vendo aqui, porque a gente está crescendo, né? Está crescendo, graças a Deus. E conseguimos aqui. O pastor conseguiu, mas é do canal, é da igreja, né? Doado para nossa irmã, né? Rosicleide, nossa diaconisa Rosicleide. Por isso que eu estou aqui olhando aqui, que é para poder responder aqui alguns questionamentos, se alguém tiver alguma pergunta, né?
qualquer coisa que vocês colocarem aqui que for de pertinente, a gente vai estar falando, já que é o pastor que vai estar hoje, né? Como preletor. No capítulo 8 eu vou estar só que nem Arnaldo César Coelho, né? Só nos comentários. Só comentando aqui. Amém, né? Então, dá uma olhadinha aí, né? O nosso amigo Jadson, casa descansando da viagem, mas está com a gente aí, nosso amigo Jadson. A irmã Rosicleide, como sempre, né? Está com a gente aí. Né? E vamos orar para começar nosso estudo da noite, capítulo 8 de Osés. Então você pega a sua Bíblia, amém? E se concentra nesse estudo que eu creio que Deus vai falar com você, não só durante cada versículo, mas no final, com as aplicações. Deus vai falar muito com você, assim como falou comigo, vai falar muito com você também. Amém? Quer falar alguma coisa? Não, pode orar. Pode orar. Pai, obrigado por essa noite, obrigado por esse momento, que a gente anseia para estar aqui, meu pai, também na quarta, porque é um momento diferente, é um momento onde a gente vai, né, ler um capítulo todo, vai ler versículo por versículo, explicar e aplicar, Senhor. E que possa cair na boa terra, Senhor, essa explicação e essa aplicação das tuas escrituras, Senhor. Oramos, Senhor, por aqueles que estão em casa, se algum estiver enfermo, que no nome de Jesus, Senhor, possa receber a cura. Em nome de Jesus. Ó, meu Pai, oramos para que o Senhor dê ânimo, meu Pai, para aqueles que estão desanimados. Que o Senhor levante aqueles que estão caídos, que o Senhor possa dar sede, fome da palavra, Senhor, aos teus filhos, e que eles possam te buscar enquanto o Senhor está próximo, enquanto o Senhor está perto, que eles possam invocar o teu nome. Sabemos que chegará um dia que a tua presença, né, será tirada dessa terra, Senhor Jesus. Então queremos te buscar enquanto há tempo, Senhor, porque a tua palavra fala que o Senhor quer ser encontrado. Então que a gente possa buscar através da tua palavra, através da oração, através das orações. Nos ensina, Espírito Santo, a adorar ao Pai, né, conforme Ele realmente merece, conforme Ele quer, porque o Senhor é soberano. Obrigado, Senhor, por esses dias até hoje, Senhor, pela proteção, livramento, pelo alimento. Obrigado, meu Pai, porque cada dia, né, está abrindo, né, a economia está começando a se movimentar aos poucos e que não se abra de vez, Senhor, para que, né, a contaminação não, em vez de diminuir, né, aumente mais, mas que o Senhor possa dar consciência para nós, Senhor, consciência para o povo de realmente se prevenir se for necessidade. Não sair por sair, porque foi liberado de sair. Não. Dá consciência, assim, para que aqueles que saiam, Senhor, ali, né, com as medidas que foram, meu Pai, ordenadas pelas autoridades sanitárias. Meu Pai. Então, se eu posso tomar conta desse estudo, em nome de Jesus, amém e amém. Amém. Glória a Deus. Irmã Silvana, né? Junto com seu esposo Jasso, da Conisa Rosemary também, irmã Isabelle, graças a paz, pessoal. Vamos abrir Oséias capítulo 8. Hoje eu estou com a tradução aqui NVI, uma ótima tradução, nova versão internacional. Então vamos ler aqui. Que é bastante parecida com essa do King James. É parecida com a King James. Né? Agora a King James tem um estilo, né, mais rebuscado, vamos dizer assim, né? Isso. Então, começando aqui o primeiro versículo, né? A gente vem trazendo cada capítulo, né, o alerta, porque do capítulo 1 ao capítulo 3 conta meio que
a história da vida do profeta Oséias, né? O casamento dele com Gomer, as traições, a questão da prostituição da mulher dele, dos filhos, né? E depois a gente vai adiantando, né? Capítulo 4 em diante, já é Deus falando diretamente através do profeta. E aqui o capítulo 8 não é muito diferente daquilo que já vimos, mas ele traz algumas lições, né, diferentes das lições dos outros capítulos. Algumas coisas parecidas, mas também coisas bem diferentes. O versículo 1 diz assim: coloquem a trombeta em seus lábios. Ele vem ameaçador como uma águia sobre o templo, porquanto quebraram a minha aliança e se rebelaram contra a minha lei. Quando ele diz, coloque a trombeta, toque a trombeta, dependendo da tua versão, a trombeta, ela servia, né, para uma festa, ela servia para encorajar soldados numa guerra, ela servia como um alerta de que o inimigo estava vindo. A trombeta, ela tinha várias formas de servir. E aqui nesse caso, é uma trombeta de advertência. É uma trombeta indicando que tem um perigo eminente, que é a destruição de Israel. Quando ele fala aqui sobre o templo do Senhor, ou alguma tradução diz sobre a casa do Senhor, ele está tratando a casa do Senhor como toda a nação de Israel. E ele diz aqui que ele vem ameaçador, como uma águia. Essa águia aqui simboliza, né? A águia, como a gente sabe, é um animal que caça. É um animal que dá voo rasante, né? E vai lá e pega o inimigo. A águia, de longe, ela olha para o inimigo, vai lá, né? Caça o inimigo e não tem resistência. É fatal. É fatal. O voo da águia dificilmente ela erra, né? Exato. Ela quando vai, ela pode ser. E essa águia aqui, ela simboliza a Síria. Porque a Síria era assim. A Síria era um país cruel. A Síria era um país que estava dominando, era um império ali que estava dominando, e ela era fatal. Ela vinha, e quando ela vinha para cima de uma nação, ela vinha para destruir, ela vinha para devastar. Ela vinha para consumir a carne dos habitantes, colocar os habitantes lá mortos em estacas lá, para que as pessoas vissem a destruição que eles eram capazes de fazer. E os próximos que ouviam, ó, a Síria está chegando aí, já estavam com medo, porque já sabiam o poder bélico, já sabiam que a Síria era capaz de fazer. A Síria era um país, né? E os seus atos, né, ele dificilmente deixava prisioneiros e tocava terror, né? Digamos assim. A forma deles matar seus inimigos, a tortura, né? Eram bem renomados como bons torturadores. Então, tanto é por isso que Jonas, né? Jonas, uma das coisas que Jonas não quis pregar, né, lá em Nínive foi também por ele conhecer a maldade do povo assírio, né? E ele ficava, poxa, eu vou pregar para esse povo, eu sei que se ele se arrepender, Deus vai perdoar. Então, Jonas não queria, porque assim, sabia que o povo era mau, os assírios eram um povo realmente mau. E conta alguns historiadores aí que o pai de Jonas, né, não posso, eu ouvi isso aí,
foi morto, né, em uma das invasões da Síria, a nação de Israel. Se é verdade, não sei se conta alguns, eu estava ouvindo. Provavelmente foi, né? Então eu não posso dar certeza, mas a única certeza que eu posso dar a vocês é que Jesus está voltando, mas isso aí, como o pastor falou, pelo que já acontecia antes, né? Então, tem uma grande porcentagem de realmente que foi. O pai dele foi morto em uma das invasões assírias, e morto de forma cruel, né? E Nínive era a capital da Síria, né? Conta a história que na entrada da cidade de Nínive existia estacas lá com pessoas mortas lá, decapitadas, né, naquelas estacas, justamente para amedrontar quem estava chegando. Principalmente, né, reis, né, líderes das outras nações, que era para mostrar que eles derrubaram e tal, então colocava ali, provavelmente era a família real, né, para mostrar que eles não estão de brincadeira. Versículo 2, né, antes de chegar no versículo 2, eu quero dizer também que cada vez que Deus vai falando isso através do profeta Oséias, é uma forma de Deus dar oportunidade ao povo de se arrepender. Deus está ali avisando, da mesma forma como Jonas foi lá para Nínive e dizendo: oh, essa cidade vai ser destruída, vai acontecer assim, vai acontecer isso, aquilo, outro. E o povo de Nínive, que, veja, era um povo pagão, era um povo duro, era um povo cruel, e mesmo assim eles se arrependeram, porque eles ouviram a mensagem, se arrependeram e Deus não destruiu aquela cidade. Só que o povo de Israel, sendo o povo de Deus, todas as vezes Deus vinha ali alertando eles o que iria acontecer e eles não davam ouvidos e muito menos se arrependiam. Aquela geração era uma geração realmente dura, uma geração de dura cerviz, né? E para só completando, como o pastor falou, essa questão do templo, né? Porque como o pastor disse que o templo entenda como nação. Por quê? A gente não pode falar. Não, por que não? Porque o templo de Deus ficou em Jerusalém, no Reino do Sul. Né? O templo que foi construído por Jeroboão foi um templo pagão, foi um templo onde tinha 2 bezerros de ouro e depois começou a botar masculino, né? Então, não, o templo aqui realmente é simbolizando ao povo, à nação, e não o templo como, né, uma sinagoga, digamos assim. Porque o templo tinha ficado no Reino do Sul, né? Lá em Judá. Versículo 2 diz: Israel clama a mim, ó nosso Deus, nós te reconhecemos. Versículo 3: Mas Israel rejeitou o que é bom, um inimigo. Israel clama a Deus. Quando ouve essas palavras, dizer que vai vir a águia, que vai vir outro país e vai destruir o templo, vai destruir o povo ali, eles começam a clamar a Deus. Ó Senhor Deus, nós te reconhecemos, nós te conhecemos, nós somos o teu povo, nós somos Israel. Só que isso aqui é um clamor hipócrita. Um clamor hipócrita tardio. Esse clamor ele vem após, como aqui é profetizado, após a invasão. Eles não estavam dando crédito ao que o profeta estava dizendo, mas após a invasão, eles iam clamar. Eles iam se direcionar para Deus e dizer: ó, nós somos o teu povo, tu és o nosso Deus, nós te reconhecemos. Só que já era tarde, porque o versículo 3 diz que ele rejeitou o que é bom. Se rejeitou o que é bom, o inimigo os perseguirá, o inimigo os destruirá, porque eles rejeitaram o que é bom. Eu quero dizer com isso que as palavras de Israel estavam indo num caminho, mas o pensamento, o coração e as atitudes de Israel estavam indo por outro caminho. Que a gente possa olhar e ver Israel, a geração aqui de Oséias, como um mau exemplo
um exemplo a não ser seguido. A gente vai chegar lá daqui a pouco. Versículo 4 diz: eles instituíram reis sem o meu consentimento. Escolheram líderes sem a minha aprovação. Com prata e ouro fizeram ídolos para si, para sua própria destruição. Tudo que Israel estava falando, ó Senhor, nós somos o teu povo e tal, como eu falei, as ações deles vinham todas na contramão das suas palavras. Eles estavam instituindo um rei sem Deus direcionar, porque a gente lembra da história de Davi, que Deus mandou Samuel ir lá escolher Davi. Salomão, descendente de Davi. E os reis eram para seguir aquela linhagem da descendência de Davi. Eles dividiram o reino e o reino do norte não seguia a linhagem de Davi. Além deles estar escolhendo reis fora da linhagem de Davi, estavam escolhendo líderes sem aprovação. Que líderes? Os líderes religiosos, os sacerdotes, sem aprovação do Senhor. Eram pessoas depravadas, eram pessoas idólatras, que não tinham o mínimo de responsabilidade com a lei, com a palavra do Senhor. E além disso, estavam fazendo ídolos, ou seja, quebrando o segundo mandamento. Não farás para ti imagem de escultura. E eles quebraram ali mais um mandamento. Eles estavam andando conforme a própria consciência deles, conforme a própria vontade deles. Eles não estavam sendo povo de Deus. Porque a característica do povo de Deus é fazer o que agrada a Deus. A característica do povo de Deus é fazer conforme a vontade de Deus. Jesus disse: vós sois meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Então a característica do povo de Deus é andar de acordo com a palavra de Deus. E eles aqui estavam quebrando os mandamentos do Senhor. E isso aí se completa com o que a gente leu semana passada, quando ele fala que estabeleceu o meu consentimento. Como eu já tinha falado, sempre falo aqui, no reino do norte, existiu 19 reis, nenhum da linhagem de Davi, como o pastor falou, mas da linhagem de Jeroboão, que foi o precursor ali da divisão, do racha do reino do sul e do reino do norte, Israel e Judá. Então, muitos reis, ali como a gente leu semana passada, foram mortos, como até o presbítero da igreja do pastor Ricardo lá, falou o nome dele que matava reis, esqueci. Regicida, né? Então, a gente viu que, a gente leu que as conspirações que haviam, porque se faziam, vamos dizer, encontros secretos para matar o rei que estava ali para poder outro. E é isso que Deus aqui está falando. Olha, vocês faziam as reuniões que eu estou parafraseando, claro. As reuniões aí, ficava maquinando, matava um, como eu falei semana passada. Tinha rei que só durava um mês, era assassinado, e outro estava no lugar dele. Se concretizando aqui, Deus falou, estabelecendo reis conforme a sua vontade, como o pastor falou. Líderes, num caso religioso, sacerdote, Jeroboão, para não perder o povo, construiu o templo. E não tinha, a tribo de Levi não estava lá com eles. Então, ele disse, não. Sacerdote conforme o seu coração, conforme para realmente levar o povo para o erro. E o povo aqui está pagando por seguir esse erro. Versículo 5. Deus diz assim: lance fora o seu ídolo em forma de bezerro, ó Samaria. A minha ira se acende contra eles. Até quando serão incapazes de pureza ou de inocência, dependendo da sua tradução?
Sinceridade por ele. de sinceridade. Até quando vocês serão incapazes de ser pessoas puras, de ser pessoas sinceras, né? De ser pessoas que prezam pela inocência? São pessoas que têm maldade no coração. Sabem que estão errados, sabem que estão desagradando a Deus, mas continua fazendo o que desagrada a Deus. E ele diz, lance fora o seu ídolo. Ou seja, veio... foi tocada a trombeta ali, né? Para invadir, e eles ainda com a falsidade, né? Como no final do versículo 5, né? Até quando serão capazes de agir com sinceridade e pureza? Poxa, nem é Deus, né? Eu acredito, Deus nem assim dessa forma. Vocês ainda são falsos, vocês ainda ficam só me pedindo meu socorro só para ficar livre, porque eu estou vendo mais adiante que o coração de vocês vai se desviar novamente. Quer dizer, nem voltou para mim ainda. Como a gente leu semana passada, né? Eles voltam, mas não para mim. Dissimulado. Ou seja, até quando vocês vão continuar dissimulados, achando que eu não conheço vocês, achando que eu não conheço o entendimento de vocês? Até quando vocês vão achar isso? Vocês estão brincando comigo, estão achando que não? Então, mesmo diante do mal, e o povo ainda era falso. Ainda estava sendo dissimulado por Deus. Né? E aqui nós vemos uma das mais antigas superstições, não só do povo de Israel, mas de vários povos. Por exemplo, no Egito, o bezerro era adorado. O macho era adorado como o deus Osíris, era sacrificado para o deus Osíris. A fêmea era sacrificada para a deusa Ísis. Eram consagrados e sacrificados para esses deuses. Na cidade de Mênfis, uma cidade antiga, esse bezerro, né, tinha um nome, chamava-se Apis. E esse bezerro era adorado na cidade de Mênfis. Na cidade de Heliópolis, uma cidade grega também, se adorava um bezerro chamado Mineves. Então essa coisa de adorar bezerro é muito antiga. O povo de Israel, quando sai do Egito, claro, influenciado pelas tradições egípcias, eles ali levantam o bezerro de ouro. E aqui, anos e anos depois, acredito que mais de 1000 anos depois, eles levantam outro bezerro. O bezerro significava força, significava poder. Olha, nós temos o poder, nós temos a força. Esse aqui é o nosso Deus, é o Deus que nos tirou do Egito. E eles ali retornam ao bezerro de ouro. A gente vê que mesmo o povo, né, Deus praticamente matou 99%, né, no deserto, né? Padeceu o povo 99% no deserto, só entrou Josué e Caleb, daqueles que saíram do Egito. Mas mesmo assim, com a nova geração, ainda entrou, naquela nova geração, dentro do coração, mas claro, visto já isso aí, entrou a adoração, né? A idolatria entrou de uma forma tão pesada em Israel que mesmo 40 anos de pura pedagogia no deserto, de pura prova no deserto, Deus, né, ali falando por que o povo não entrar, mesmo assim entrou ainda gente com um pensamento de bezerro, porque como o pastor falou, já se passaram tantos anos e o pessoal já tinha em mente o bezerro, né, que foi levantado lá no deserto, lá no livro de Êxodo, assim que eles saíram do deserto, como Moisés subiu, né, que demorou 40 dias, eles, né, Arão fez lá para eles lá o bezerro. Então, você vê que estava entranhado, a idolatria entrou no povo de Israel que teve que acontecer a exterminação praticamente do povo do Reino do Norte.
O povo, mesmo assim, era dissimulado, né, diante de Deus. Complicado. Versículo 6 diz: Este bezerro procede de Israel. Um escultor o fez. Ele não é Deus. Será partido em pedaços o bezerro de Samaria. Veja como Deus é claro nas suas palavras. O bezerro procede de Israel. Ele não veio do céu, ele não veio de um outro lugar, ele não veio. Ele procede de Israel. Foi Israel que fez. Foi um escultor que fez. Como é que vocês adoram algo feito pelas mãos humanas? Se Deus é espírito, cabe àqueles que o adoram, adorem em espírito e em verdade. Porque vocês estão fabricando um Deus de ouro, de pedra, porque vocês fabricam um Deus para adorar. Infelizmente, muitos preferem fabricar um Deus do que adorar o Deus verdadeiro. E ele diz que esse bezerro ele será partido em pedaços. Porque quando a Síria chegar, vai querer saber o que é de valioso. O que é ouro, o que é prata aí. Vamos arrancar aí desse bezerro aí. Porque esse bezerro não serve para nada. A não ser para vocês passarem vergonha e alimentar o inimigo. O inimigo vai se banhar quando chegar aí e ver um bezerro de ouro. E vocês alimentando o inimigo, se afastando de mim. É basicamente isso aqui que Deus está falando para Israel. Versículo 7 diz: Eles semeiam vento e colhem tempestade. Talo sem espiga, que não produz farinha, ainda que produzisse trigo, estrangeiros o devorariam. A gente já vem falando, acredito que falamos no capítulo 7, no capítulo 6, no capítulo 5, que ia chegar um tempo ali da nação estar infértil, improdutiva. E Deus diz aqui, ainda que vocês produzam farinha, os estrangeiros vão vir e vão devorar. O que sobrou? Vai chegar um momento que vocês vão ser devastados pela guerra, pela cobiça. Vocês serão devastados. Mas ainda o que sobrar, ainda vai vir estrangeiros para levar o que sobrou. E aqui, aquela frase que muitas pessoas usam e não sabem nem que é bíblico. Né? Diz, ele semeia o vento e colhe tempestade. Eles estavam ali sempre semeando contra Deus, e Gálatas 6, 7 diz que de Deus ninguém zomba, de Deus ninguém escarnece. Tudo aquilo que o homem plantar, assim mesmo ele colherá. É a lei da semeadura. E aqui é isso que Deus está dizendo. Vocês estão semeando vento e vão colher tempestade. Não vai ser bom, não vai ser boa a colheita de vocês. Versículo 8 diz: Israel é devorado. Agora está entre as nações como algo sem valor. Não há mais sentido para que a nação de Israel permaneça. Por quê? O sentido de Israel era a diferença da nação. E o que dava a diferença da nação era que a nação seguia um único Deus, o Criador do céu e da terra. Mas aquela nação agora se tornou politeísta, como todas as outras nações. Estavam adorando vários deuses. E se igualaram às outras nações. E se eles estavam igualados às outras nações, não fazia mais sentido permanecer como povo de Deus. Então eles iam ser devorados, porque não havia mais sentido para a existência daquele povo. Como a gente vem falando, o reino era dividido. Quando a gente fala Israel, a gente está falando do reino do norte. E o sul é Judá. Falar algo sobre isso?
Só completando, hein? A diferença de Israel sempre foi Deus. Adorar era apenas um Deus, porque as demais nações sempre adorou a gata, a periquita, o papagaio, a pedra, a árvore, a vaca, né? Há várias coisas. E Israel, a diferença sempre foi essa: um só Deus. Tudo procede, né? De procede vem de um só Deus. Então, se misturaram, se tornaram politeístas. Então, como falou aqui, né? Se tornou, né, um vaso que ninguém dá valor. A nação de Israel, que tantas vezes o povo queria, né, as outras nações queriam invadir e não conseguia porque o Deus de Israel não estava protegendo, agora virou sem valor. Ah, Israel, quero não, pode ficar, sem valor. Está destruída já mesmo. Ficou jogada, né, jogada lá. Tanto é que Israel veio virar nação 1000 e poucos anos depois disso aqui tudo, do exílio babilônico, né? Que foi o último 60 anos ali, juntou com o assírio, depois o babilônico. Israel passou 1000 e poucos anos, mais de 1000 anos, sem ser nação, tomada pelos árabes, né? Acho que foram os árabes, depois os romanos, e ali várias outras nações. Viu-se nação em 1948. Você vê. Extermina da vastidão e hoje só sobrou das lamentações, né, de lá. Eles ficaram, porque ficam sem valor, né, sem, só algo supersticioso, né, ficou lá, a cidade santa, né, mas era só isso, né, então, o que era santo não era a cidade em Israel, era o Deus que era santo, né, virou, estão sem valor, quando fala sem valor é porque não tem mais Deus. A diferença do povo que era Deus não estava lá, ou seja, não tinha valor. Virou nação supersticiosa, só isso. O povo queria falar pelos milagres que ouviram falar lá no deserto, de Moisés ter aberto o mar vermelho, os milagres, aquela coisa toda. Então o povo ficava, né, com aquela superstição. Mas Deus já tinha saído dali já. O valor realmente de Israel já tinha perdido, que era Deus. Deus não estava mais com o povo de Israel. Então virou uma nação sem como qualquer outra. Versículo 9 diz: Foi para a Síria o jumento selvagem, mantém-se livre, mas Efraim vendeu-se para seus amantes. Então Deus aqui compara Israel com o jumento selvagem, ou em algumas versões, o jumento montês. Quando Deus faz essa comparação, não é como nos dias de hoje. Nos dias de hoje, quando a gente diz que alguém é um jumento, né? Não é para ninguém fazer isso, pessoal. Mas quando a gente diz que alguém é um jumento, a gente está dizendo que aquela pessoa é burra, que aquela pessoa não tem conhecimento, não tem inteligência. Quando Deus está falando aqui que Israel é um jumento selvagem, não tinha esse sentido de dizer que a nação era burra. Não tinha esse sentido. O sentido aqui era uma raça de jumento que era impossível de ser domada. Uma raça de jumento que você não tinha como conter ele. Ele era tão selvagem que ninguém conseguia dominar. Deus está dizendo aqui que era uma nação desviada, era uma nação rebelde, era uma nação indisciplinada, era uma nação obstinada, era uma nação que estava fazendo o que queria. Não estavam nem aí para Deus, para a lei de Deus. E ele diz aqui, o jumento selvagem mantém-se livre. Está livre, está fazendo o que quer. Mas Efraim vendeu-se para os seus amantes. Né? Então ele está dizendo aqui que, além de se manter livre de Deus, da palavra de Deus, fazendo o que quer, ele estava dizendo aqui também que se vendeu para o inimigo. Se vendeu. Se mercadejou para o inimigo. Tentou fazer alianças espúrias. Versículo 10. Embora tenham se vendido às nações, agora os ajuntarei, e logo começarão a definhar sob a
opressão do poderoso rei. Então, vinha ali, né, não me recordo o nome do rei, mas vinha ali o rei da Síria, não sei se era Artaxerxes, né? Não. Não era não, né? Então, vinha... Artaxerxes já foi o que, final do exílio, já foi o que deu a carta, né, a Neemias, né, para que ele pudesse voltar para sua terra. Né? Artaxerxes era... Me confundi aqui. Mas eu não me recordo agora o nome. Eu sei, é um nome bem grande. Não sei o que eu acho, é bem grande. Mas ele vinha ali, né, para destruir a nação, para oprimir a nação. E o versículo 11 diz que, embora Efraim tenha construído muitos altares para ofertas pelo pecado, eles se tornaram altares para o pecado. Irmão, isso aqui é muito sério. Eles fizeram muitos altares para o Senhor, mas eles transformaram os altares do Senhor em altares para pecar, em altares para o pecado. Isso aqui demonstra a degradação moral, espiritual, a degradação total do povo de Israel. Porque eles não respeitavam nem mesmo os altares sagrados do Senhor. Os altares que eles mesmos ergueram para o Senhor. Eles poderiam usar os altares de Baal, eles poderiam usar os templos dos deuses lá para fazer as orgias, para fazer o que eles queriam, mas eles pegaram a bênção do Senhor, os altares do Senhor, e transformaram em maldição. Então você nota uma degradação total desse povo. Versículo 12 diz: eu lhes escrevi todos os ensinamentos da minha lei, mas eles os consideraram algo estranho. Não adiantaria. Deus, ele deu a sua lei, ele mesmo escreveu, ele mesmo deu a sua lei ao povo. Moisés, ali inspirado por Deus, compilou ali em cima da lei dos 10 mandamentos, compilou 613 mandamentos ali, ordenanças ali em cima dos 10 mandamentos. Mas aquelas 613, aquelas 10 leis, poderia ter 10.000, não adiantaria. Porque aquele povo estava tratando a lei do Senhor como algo estranho. Algo que eles não conheciam. Eles estavam distantes, eles não sabiam nem o que dizia a lei. Eles sabiam que existia um Deus que tirou eles do Egito. Eles sabiam histórias desse Deus ao longo dos séculos, mas eles não conheciam a lei de Deus. E é o caso de muitas pessoas, até mesmo nos dias de hoje, que negligenciam a palavra de Deus. Então, alheio. Muitas vezes a gente vai pregar, vai falar algo, a pessoa acha estranho o que a gente está falando, como se não fosse bíblico. Nunca vi ninguém falar isso. Você quer ser o diferentão. É como, até no final do verso 11, né? Que diz, do 12, né? Que o senhor lê, parte dele. Não sei se o senhor já deu todo o versículo. Li. Mas pode ler aí no que diz assim no 12, né? Mas o povo os rejeitou como se fosse complicado e não tivesse valor. Né? Então, olha, as coisas começaram a ler e disse, rapaz, esse negócio aqui é muito complicado. Lei para isso, lei para aquilo, a cerimônia disso, aquilo outro. Tem que ofertar assim. Faz mais fácil, constrói 2 bezerros aí, vamos adorar, vamos fazer hoje. Vamos se vender para os inimigos, fazer união com outras nações. É mais fácil. E sem valor, né? Porque quando tem valor, você procura entender. É a palavra de Deus. Para quem crê, tem valor. Então a gente procura entender. Procura se adaptar a ela, não ela a nós. Não é verdade? Por isso, eu não entendo. Fico olhando como é que tem tanto inimigos, né? Dentro da igreja da teologia. Pessoal, teologia é o conhecimento de Deus, não o conhecimento é o que ele deixou. Quem é Deus a gente nunca vai saber, porque ele é limitado.
Mas a teologia é simplesmente isso. Se coloca a teologia como se fosse algo muito estranho. Muito estranho. Isso aqui complicado, é muito complicado. Teologia não é complicado. Crente. Na teologia você vai estudar sobre pecado, sobre o erro, sobre Deus, sobre Jesus, sobre o Espírito Santo. Isso é obrigação do crente saber. É obrigação. E é estranho, é complicado. Sabe por que é complicado? Sabe por que é estranho? Porque, felizmente, essa pessoa que pensa assim não dá o devido valor, assim como Israel estava dando a palavra do Senhor. Mas como dando o devido valor, a gente arruma tempo para fazer um curso assim de tempo. A gente arruma principalmente para ler a palavra. Não estou falando para você, mas eu vou procurar fazer um curso teológico. Se quiser, bom, seria muito bom. Um bom curso. Agora procura um bom curso, que tem muito, uma boa parte aí realmente se desviou mesmo. Mas existem cursos bons. Mas, em primeiro lugar, procure ler a palavra de Deus. Pelo menos isso. O primeiro curso de teologia é esse aqui, ó. A leitura da palavra. Né? E, claro, ler, compreender, né? E aplicar. E a gente tem que ter humildade e saber que existem pessoas que sabem mais que a gente, que podem nos ensinar. Agora, muitas vezes faltam essas pessoas que, inimigos da teologia, humildade. E saber que outra pessoa também pode ensinar ela. Verdade. Infelizmente. Versículo 13 diz assim: eles oferecem sacrifícios e comem a carne, mas o Senhor não se agrada deles. Doravante, ele se lembrará da impiedade deles e castigará os seus pecados. Eles voltarão para o Egito. Que palavra pesada, né? Eu acredito que para aquele povo daquela época, essa foi uma das... Eu acredito que foi o versículo mais pesado para eles. Foi a frase mais pesada que eles ouviram de Osés. Foi essa aqui. Porque estava dizendo aqui para eles: tinha um sacrifício, mas esse sacrifício não estava adiantando de nada. Esse sacrifício que eles estavam oferecendo, o Senhor não se agrada, não estava recebendo. É como aquele versículo que a gente leu lá em Osés 6: misericórdia quero, não sacrifício. E aqui Deus estava dizendo a mesma coisa, só que ainda aqui Deus estava dizendo para eles: olha, vocês vão voltar para o Egito. Isso aqui foi duro demais para eles ouvirem. Vocês vão voltar para o Egito. Vocês vão ser escravos de novo. Vocês vão voltar para a escravidão. Eu libertei vocês da escravidão lá no Egito. Consumi Faraó lá com 10 pragas. Faraó viu o meu poder. Faraó viu que existe um Deus único na terra. E ele sucumbiu nas águas do Mar Vermelho. Eu abri o Mar Vermelho para vocês passarem. Mas essa geração de vocês vai fazer vocês voltar para a escravidão. Quando ele está falando aqui, vocês vão voltar para o Egito. Lá no capítulo 11, ele vai explicar melhor que é apenas uma forma de dizer que eles vão voltar para a escravidão. Na verdade, o Egito aqui, a Síria, são os países que vão oprimir eles, que vão escravizar eles. E você, né, a gente nota aqui nesse 13, né, pastor, a falta de conhecimento, como a gente leu anteriormente, do povo. Quanto aos sacrifícios que me elevam do fogo, que abatem os animais e os comem, ou seja, não é para o povo comer os animais, né? Pelo certo dali, se ofertava ali, e quem fazia, o sacerdote que tirava parte, né, que estava escrito na lei, tirava parte dele e queimava o resto. Nem o resto, a boa parte era queimada.
né? Na verdade, o resto é sacerdote. Outros pedaços tinham. Então eles estavam batendo, sacrificando, ele mesmo comendo. Porque não tinha conhecimento da palavra, não tinha conhecimento de como era feita o sacrifício. Eles não estavam fazendo sacrifício, estavam fazendo um churrasco. Um churrasco, era um churrascão. Porque para quem não sabe, igreja, quando a gente faz sacrifício, né, o povo sacrificava, a gente acha que era uma coisa muito bonita, mas não era bonito não. Era um verdadeiro açougue, essa é a verdade. Né? Era um açougue a céu aberto. Era matando, ali, né, matando os animais, os sacerdotes, né, eram os marchantes na época, os açougueiros na época ali, cortavam os pedaços, sabia qual era os pedaços que era para Deus, ali que era para eles, porque Moisés, como o pastor falou, já tinha né, deixado prescrito, né, escrito já ali, já para eles. E o que eles estavam fazendo? Comendo, e não era para comer. Deus não era. Então, como o pastor falou, o famoso churrascão. Né? Churrascão, com vinho, com orgias, né? Transformou realmente o que era sagrado, eles transformaram, né, em maldição para eles, e está chegando o resultado. E a gente vê que o povo que despreza o perdão, a misericórdia, a graça de Deus, ele vai retornar para onde? Para a escravidão. Como ele diz aqui, vocês vão voltar para o Egito. Por quê? Desprezaram a graça de Deus. Eles achavam que o sacrifício que eles faziam alimentava Deus. Olha, vamos alimentar Deus com esse sacrifício aqui. Deus vai ficar bonzinho com a gente. Deus vai se agradar com a gente. O sacrifício sem misericórdia, sem amor, o sacrifício sem a verdadeira adoração a Deus, não vale de nada. Versículo 14. O seu Criador e construiu palácios. Judá fortificou muitas cidades, mas sobre as suas cidades enviarei fogo que consumirá suas fortalezas. Vemos aqui uma troca. Eles trocaram o seu Criador por palácios, trocaram a lei de Deus, a presença de Deus, a proteção de Deus por fortalezas. Eles achavam que eram autossuficientes. Faziam ali as suas fortalezas e agora a gente não precisa mais de Deus porque a gente já é forte. Não lembra que a maior de todas as fortalezas no tocar de trombetas, no grito, né? No grito, sem uma arma, sem um martelinho para um escopo para fazer, não, assim. Deus destruiu fortaleza, Deus destruiu exércitos, sem precisar o povo chegar lá. Quando o povo chegava lá, o próprio exército já estava se matando. Josafá, né? Só Josafá. Né? O povo de Israel lá no Egito era escravo. Deus destruiu o maior dos exércitos daquela época, que era o exército egípcio, somente abrindo e fechando o mar, engolindo aquele exército. E eles agora, em vez de confiar nesse grande Deus, estavam confiando nas suas fortalezas, nos seus palácios. É uma grande ilusão. Se completa com que, né, a gente lê, pelo menos eu lembro aqui, o que Paulo escreve na carta de Romanos, no capítulo 1, né? Deixou o Criador para adorar a criatura. Porque, como diz, esqueceu do seu Criador e construiu palácio? Quem é que vive em palácio? Deus vive em palácio? Não. É o homem que vive em palácio. Porque Deus habita nos nossos corações. Deus é Espírito. Deus sempre quis que o homem, né, que a sua nação, que o seu povo, o adorasse em Espírito. Esse foi o desejo de Deus. Você nota isso quando, lá no 1 Samuel, o povo começa a pedir um rei. Queremos um rei, porque a nação tem um rei, queremos um rei. E
Deus, através de Samuel ali, fala de toda a dificuldade que iria vir através de um homem. Eles vão subjugar vocês, vocês vão ter que pagar altos tributos, vocês vão sofrer, vão fazer isso, aquilo, outro. Então, porque quem vive em palácio é homens. Ou seja, em Deus para confiar em homens. Como a gente sempre está lendo aqui, que constantemente o Reino do Norte, né, e até do Sul também, fazia alianças com outras nações, por proteção, confiando no homem. Então, deixaram esquecer o seu Criador para construir palácios, para adorar o homem, para que, né, deixar o homem ali, fortificar. Só que Deus é soberano, é poderoso, como um vento. Já era todas essas fortalezas, né? Como o pastor falou, deu o exemplo de Jericó, onde se fala, a Bíblia fala, né? Onde 3 carros, né, de guerra, aqueles carros de guerra que existiam ali, passavam. Então o negócio era grande. Existia morada em cima da muralha. A Raabe, né, que foi a única que foi salva com sua família, né, a prostituta, ela morava na muralha. Em cima da muralha. Em cima da muralha? Poxa, então você vê como é que era, o negócio era grande. E como a gente falou, foi derrubada onde? Na trombeta, no grito. Claro que estava só simbolizando, mas foi o poder de Deus que derrubou aquilo. Então você vê que Israel. E eu me lembro, não tem como eu me associar e trazer, assim, você pensar hoje, quando eu escuto isso aqui, esqueceu do seu Criador e construiu palácios. Hoje, tantas igrejas esqueceu Deus e começou a construir palácios. Né? Fazer templo, uma réplica do templo de Salomão. Para quê? Para quem vai ser adorado? Que só tem um que prega lá. Né? Para quem? Para o homem que está ali, para o líder dele ser adorado, não é para Deus. É isso aqui que está escrito e que a gente entende, a Bíblia está falando nesse sentido. Israel deixou Deus para construir palácios. E hoje, muita igreja está deixando Deus para construir palácios e não igrejas. Uma igreja com inveja da outra, cada vez fazendo um tempo maior, maior. E Deus está bem distante, já foi embora faz tempo. O povo esqueceu e começou a se preocupar com a parte material, com o tamanho, com a quantidade. Esqueceu da qualidade, né, da adoração, da qualidade do sacrifício. Nada contra construir igreja. Não, nós estamos em construção a nossa igreja. Justamente. Mas não adianta construir um templo se ali não vai estar a verdadeira igreja de Cristo. Para que construir um templo? Que as pessoas não têm Deus no seu coração. Para que tantos templos? Para que templos tão luxuosos? Se quem está sendo adorado ali não é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Vamos refletir sobre isso. Agora, finalizando o nosso estudo de hoje, vamos trazer aqui aplicações práticas para a nossa vida. E eu posso olhar para Israel aqui e ver, como eu já falei, um exemplo do que não fazer. Tem pessoas que você olha para ele, olha para ela e vê como um exemplo bom, um exemplo do que fazer, do que seguir. O próprio apóstolo Paulo disse: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Mas sobre os fariseus, Jesus disse que eles eram guias cegos. Jesus disse assim para o povo: olha, faz o que eles dizem, mas não faz o que eles fazem. Porque eles dizem uma coisa e praticam outra. Eles são exemplo do que não fazer. E essa geração aqui de Israel, porque a gente tem que entender que houve várias gerações, né? A geração de Josué era uma geração totalmente voltada para Deus. Quando Josué diz assim: eu não sei vocês, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. A nação diz: nós também serviremos ao Senhor. Então a nação de Josué é uma, mas a geração que a gente vê aqui em Oséias é outra geração, uma geração totalmente
caída. E aqui, como exemplo do que não devemos fazer, como exemplo do que não devemos seguir, do que não devemos praticar, eu posso dizer, em primeiro lugar, que não devemos, de forma alguma, andar de acordo com a nossa própria vontade. O versículo 4 diz que eles instituíram reis sem o meu consentimento. E o versículo 9 diz que eles estavam como um jumento selvagem que ninguém conseguia controlar. Que nós possamos olhar para essa palavra e não ser como Israel. Não andar do jeito que a gente quer. Jesus disse, olha, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Que possamos ter o exemplo de Jesus. Que a nossa comida, que o nosso alimento seja sempre fazer a vontade de Deus. Que possamos ter a palavra de Deus como um parâmetro. Por que eles fizeram ídolos? Por que eles fizeram reis sem o consentimento do Senhor? Porque eles não tinham a palavra de Deus como parâmetro para suas vidas. Assim, devemos ser eu e você. Não devemos ter, a não ser a palavra de Deus, como parâmetro para nossas vidas. Lembre-se que Jesus, nos ensinando a orar, ele disse, Pai, que não se faça a minha vontade. Que a tua vontade se faça tanto na terra quanto no céu. Então, em primeiro lugar está a vontade de Deus. Quando você for fazer algo na sua vida, tenha na sua vida uma direção. A direção é a vontade de Deus. Se o que você vai fazer glorifica a Deus, faça. Mas se o que você vai fazer não glorifica a Deus, pare agora. Se você vai beber esse copo de água, e bebendo esse copo de água não glorifica a Deus, não beba. Não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é para a glória dele. Então, que você possa, em nome de Jesus, seguir não a sua própria vontade, mas a vontade de Deus. E a vontade de Deus está expressa na sua palavra. Em segundo lugar, vamos nos assemelhar ao mundo. O versículo 8 diz que Israel é devorado agora. Israel é devorado, agora está entre as nações como algo sem valor. Como eu disse, Israel era monoteísta, agora passou a ser politeísta, estava sem valor, estava como qualquer outra nação. E hoje nós vemos, muitas vezes, né, a igreja se assemelhando ao mundo. E aí, como no versículo 12 que a gente leu, considera a palavra de Deus algo estranho. Porque está muito parecido com o mundo. A igreja está imitando o mundo. A igreja está colhendo os preceitos do mundo. Por mais bonito que seja o preceito do mundo, se ele não estiver de acordo com a palavra de Deus, não faça. Ah, mas não tem nada demais. O que é que tem demais? Eu quero dizer para você, muita gente foi para o inferno dizendo essa frase, o que é que tem demais? Essa frase já levou milhões de pessoas para o inferno. Porque o que é que tem demais fazer isso? O que é que tem demais fazer aquilo? Como uma vez uma jovem chegou para mim, na época de São João, já estamos nos aproximando da época de São João, e queria fazer o São João com Cristo lá na igreja. Não, porque eu tive essa ideia, como se fosse nova a ideia. Tive a ideia, vamos fazer São João com Cristo. E eu chamei ela e ela não ficou muito bem comigo não, porque eu chamei e disse, olha, parece até bom essa ideia, mas não é bíblico. Não é bíblico a igreja se assemelhar ao mundo, não é bíblico a igreja copiar o mundo e fazer uma festa mudando na igreja. Uma festa que
é para glorificar uma entidade de barro, de gesso, e a igreja ali fazendo igual. Então, se João soubesse que João e Pedro soubessem que a turma faz essa festa em homenagem a eles, né? Se tiver no caixão, deve estar se revirando, como diz aí, né? Eu já vi, né? Isso aí que o pastor fala é sério, né? Eu já fiz parte de igreja onde queria se acender uma fogueira dentro da igreja. Não era fogueira santa, não. Era fogueira para comemorar o São João mesmo. não devemos também ser idólatras. A idolatria é algo que entra na igreja muito fácil. E você acha que idolatria é só adorar metal, adorar madeira, adorar gesso? Não é só isso, não. Versículo 5 e versículo 6 diz que lance fora o seu ídolo. E o versículo 6 diz que esse bezerro procede de Israel. Um escultor fez. Ele não é Deus. Tudo aquilo que é feito pelo homem para a sua própria adoração é um ídolo. Então você pode estar fazendo, por exemplo, ateísmo prático. O que é o ateísmo prático? É você dizer com a tua boca que Deus existe, mas viver como se Deus não existisse. Então é só uma idolatria. Você adora um nome. O nome de Deus é Jeová. Você adora o nome Jeová. Você não adora ao Deus Jeová. Você só adora o nome. Na verdade, você vive como se ele não existisse. Você faz a sua própria vontade, anda de acordo com o seu jeito. Isso é um ateísmo prático. Isso é uma forma de idolatria. Idolatrar hoje vemos no país inteiro adoração à ideologia. Adorar ideologia comunista, nazista, direitista, esquerdista, a adoração a ideologias também é uma forma de pessoas idolatrando, inclusive o presidente da República. Eu gosto do presidente da República, apoio ele, mas não o idolatro. Jamais eu deixo de ler a Bíblia para assistir o presidente da República. Jamais eu deixo de ir para o culto da igreja para ver o pronunciamento do presidente da República. Temos que ter cuidado. Tem gente que é tão ruim que adora até bandido, né? Idolatria material, né? Tem gente que adora suas posses. Tem gente que adora o dinheiro. Tem gente que adora os prazeres, as atividades que faz. Coloca isso no lugar de Deus. Tem gente que adora a esposa, adora o marido, coloca no lugar de Deus. Temos que ter cuidado com essas coisas. A idolatria, o maior pecado já é a idolatria. A idolatria significa uma prostituição. Idolatria significa um adultério contra Deus. Idolatrar é trair Deus. Tem gente que idolatra o pastor. Graças a Deus ninguém idolatra o presbítero. Ainda só o pastor. Pode ficar com o pastor. Então não adore nem o pastor, nem o presbítero, nem o líder, nem o pregador, meu irmão. Adore a Deus, nós somos falhos, somos pessoas que podemos falhar no nosso falar, podemos falhar no nosso pensar, podemos falhar no nosso agir. E daí? Porque a gente falhou, você vai deixar Deus? Agora, se a nossa falha não foi corrigida, ou se a nossa falha, além de não ser corrigida, ainda é repetida, e está totalmente fora da palavra de Deus, então você tem que sair da igreja, meu irmão. Você não deve ficar na igreja onde a igreja está indo contra, a liderança está indo contra Deus. Sai fora. Se a liderança estiver contra Deus, contra a palavra de Deus, você já tentou mostrar a liderança, não resolveu, sai fora. Não devemos
esquecer da lei da semeadura. Muita gente se esquece da lei da semeadura. Israel tinha esquecido da lei da semeadura. Mas no versículo 7 diz que eles semearam vento e vão colher tempestade. Não esqueça da lei da semeadura. Nós já falamos tanto aqui, eu não vou me prolongar na lei da semeadura, mas eu não poderia deixar de citar porque é um versículo chave, principal aqui. Os que você, homem, quando estiver passando por algum perrengue, né, alguma coisa, em vez de estar, muitas vezes, que eu conheço gente, tá se maldizendo, como diz aí no Matuto, achando que está injusto, comece a refletir o que você fez no passado, né? Que provavelmente, e por certo, é algo que você plantou, né? Algo que a gente planta e esquece. Eu conheço muita gente assim, que, porque isso, aquilo, outro. E eu sei o que aquela pessoa fez, mas eu fico na minha, claro, porque quem tem que cair em si é ela, não sou eu, né? Versículo 11 é outra coisa que nós não devemos fazer. Devemos ter muito cuidado para não fazer, porque muitas vezes a gente faz. Transformar a bênção em maldição. Às vezes Deus nos abençoa, né? Com um carro, com uma casa, com um emprego, com a nossa igreja. E nós transformamos a bênção em maldição. Até mesmo a amizade. Transformamos a bênção em maldição. Foi o que Israel fez. Pegou os altares do Senhor e começou ali a fazer dos altares do Senhor pecar nos próprios altares do Senhor. Se você crê que tudo provém de Deus, se você crê que todas as bênçãos que tem na sua vida provém de Deus, então tenha cuidado para não transformar as bênçãos de Deus em maldição. Como assim, pastor? Por exemplo, irmão, se Deus te abençoa com um carro e você pega esse carro e vai trair a sua esposa com o carro que Deus lhe deu, vai trair o marido com o carro que Deus lhe deu, você está transformando uma bênção em maldição. Foi uma bênção o carro na sua vida? Foi. O próprio automóvel não serve para nada relacionado à obra de Deus. Não tem gente que faz isso. Não ajuda ninguém. Não ajuda ninguém. O camarada chega lá, a irmã da igreja, até qualquer outra pessoa precisar chega, de um socorro, não vai. Não vai. Então, transformar é maldição, né? Porque estamos aqui para ajudar. Se a gente ajuda um estranho, quanto mais um irmão em Cristo. Teu emprego, Deus lhe abençoou com um emprego. Hoje está difícil o emprego e depois dessa pandemia mais difícil. E aí Deus lhe abençoou com um emprego. O que, é que você faz? Idolatra o emprego. Idolatra o emprego, pega o dinheiro, vai comprar aquilo que não é pão, vai beber, vai farrar, vai fazer isso, aquilo, outro. E não só isso, né, pastor? Que às vezes, desculpa, também. Pode. Às vezes, isso aí. Às vezes é questão de você idolatrar no que você começa a observar só o seu trabalho. Tem uma promoção, você luta de noite para aquela promoção, sabendo que aquela promoção vai te tirar da presença de Deus, vai tirar teu tempo de você ler a Bíblia, de você orar, de você estar cultuando. Né? Entra mais nesse sentido aí, porque a gente está falando para a gente, para um cristão. Também. Né? Cuidado, crente. Já não dá mais tempo para Deus. Para nada, para Deus. Só trabalho. E a gente conhece muita gente assim. Né, que era humilde antes de ter emprego. Quando Deus abençoou a humildade, o empenho que tinha em ler a Bíblia, em estar com os irmãos, em estar cultuando, foi-se embora. Ou seja, idolatrando, né, o trabalho, invertendo os valores, transformando, como o pastor falou aqui, a bênção em maldição. Aí, qual é a maldição? É que você ficar frio, fria e se distanciar de Deus e o final é o quê? É morte espiritual. Então, cuidado com aquilo que Deus te abençoou. Peça, como fala em Provérbios, ore ao Senhor para que o Senhor abençoe os teus planos. Para que realmente Deus dê de cada passo daquilo que Ele te deu. Que o Espírito Santo te guie. Porque senão, meu irmão,
A tendência do homem é se desviar em qualquer coisa que ele ganhe. Sexto lugar, não devemos compensar os valores verdadeiros. O que é verdadeiro? O que é um valor verdadeiro? Ele não tem compensação. Israel, no versículo 14, estava aqui compensando a presença de Deus com palácios. Compensando, substituindo a proteção de Deus com cidades fortificadas, com muralhas. Você não vai conseguir colocar nada. Os valores verdadeiros são insubstituíveis. Por exemplo, na tua casa, com a tua família, o tempo que você dá à sua família, nada substitui a tua presença na tua casa, o diálogo na tua casa é um valor insubstituível. Quando você não dá tempo para os teus filhos, quando você não dá atenção para os teus filhos, quando você não cria os teus filhos conforme a palavra, você criar, disciplinar a criança, sabe o que acontece? Lá na frente a criança se desvia, lá na frente a criança vira um marginal, e você diz assim, eu não sei porquê, eu não sei onde foi que eu errei, porque quando era para você estar junto, quando era para você dar atenção, você não dava. Mesma coisa o cônjuge, a atenção, o carinho, o respeito tem que ser mútuo, e isso é um valor insubstituível. Você não vai compensar o amor que você poderia dar, a atenção que você poderia dar à sua esposa, ao seu marido, você não vai conseguir compensar com presentes, você não vai conseguir compensar com saídas, você não vai conseguir compensar com dinheiro, você não vai conseguir compensar com nada. Os valores verdadeiros são insubstituíveis. Da mesma maneira, mesmo na nossa vida espiritual, nós não temos como substituir a presença de Deus na nossa vida. Mas muitas pessoas têm substituído a presença de Deus com emocionalismos baratos, com coisas sem sentido, rodopiando piano dentro da igreja, achando que aquilo ali é a presença de Deus, fazendo coisas que não tem nada a ver com a palavra de Deus, achando que aquilo ali é a presença de Deus, porque eles não conhecem a palavra de Deus. A palavra de Deus é algo estranho para eles. Aí eles começam a substituir. Vamos substituir a palavra de Deus aqui com algumas manifestações. Vamos substituir aqui com rodar o peão. Vamos substituir. Começa a substituir a palavra de Deus, a presença de Deus, a oração na minha e na tua vida são coisas insubstituíveis. A leitura, o estudo bíblico na minha e na tua vida é insubstituível. Lembre-se que é no próprio livro de Oséias que está escrito: o meu povo perece porque lhe falta conhecimento. O conhecimento é insubstituível. Jesus disse em João 8,32: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É insubstituível. Os valores verdadeiros são insubstituíveis. A presença de Deus, a palavra de Deus, o conhecimento, a oração são valores insubstituíveis. Pastor, mas em vez de eu orar, eu fico cantando louvores. Eu boto lá os hinos, começo a cantar. Amém, adore, louve, com sentido de adoração a Deus, mas o louvor não substitui a oração. O louvor não substitui a palavra. Tem pessoas que estão aprendendo com louvores. E aí, quando os louvores estão deturpando a palavra de Deus, eles aprendem errado. Porque eles substituíram o aprendizado da palavra de Deus e estão aprendendo com música. Isso sim é estranho, né? Aprender com louvor, né?
Isso é estranho, né? Outro exemplo também, pastor, sobre essa pessoa esse ponto que você colocou aí de compensar, né? Essa palavra cai como luva nisso que eu vou falar. Aqueles que creem que o seu dízimo, a sua oferta, vai compensar ele não cultuar, vai compensar ele não ler a palavra, vai compensar ele não orar. Não compensa, meu amigo, minha amiga, não compensa. O teu dízimo, mas eu ajudo a igreja eu dou isso, não compensa. Porque Deus está atrás da tua alma. Deus está atrás daqueles que adorem em espírito e em verdade. Não aqueles que ficam pensando a Deus com dízimo e oferta. Isso não é nada, porque Deus é dono do ouro, da prata, de tudo. Você está simplesmente ajudando literalmente a igreja física, a denominação. Mas a Deus você não está ajudando nada. Você está compensando, achando que está compensando. Como o pastor falou, não existe compensação. Sofreu aqui, pagou o preço, porque achava que podia compensar. E não existe compensação. Então a gente tem que ler a palavra, meditar, praticar, orar, né? É isso que tem que ser feito. E por último, para fechar, não devemos, como a gente está usando aqui o exemplo de Israel como um mau exemplo, não devemos segui-lo e não devemos, de forma alguma, desprezar a graça do Senhor. Nós vemos lá no versículo 13, como a gente leu, que eles ofereciam sacrifício, comiam a carne, mas o Senhor não se agradava deles. E muitas pessoas estão assim, como Israel, desprezando a graça. O que é desprezar a graça, pastor? É eu achar que o meu jejum vai perdoar os meus pecados, é eu achar que eu posso pecar o quanto eu quiser, se eu apenas disser, Deus me perdoa, Deus me perdoou, eu posso continuar pecando, eu posso continuar no erro, mas amanhã eu digo de novo, Deus me perdoa, Deus me perdoa. Isso é menosprezar a graça. Isso é desprezar a graça de Deus. Eu não devo desprezar a graça de Deus. Lembre-se, quem despreza a graça volta para o Egito. O que é a graça, pastor? A graça é o sacrifício que Jesus fez por nós. Ele substituiu eu e você. Aquela cruz era minha, era sua. Nós sim pecamos, nós sim merecemos. E nós entendemos que Jesus nos substituiu naquela cruz. E tendo ele morrido em nosso lugar para nos salvar, isso é graça, favor não merecido. Não menospreze a graça. Porque quem menospreza a graça volta para a escravidão. E voltando para a escravidão, você já sabe o que vai encontrar na escravidão. Você vai encontrar, talvez, os prazeres mundanos, as ilusões que esse mundo oferece, mas vai estar longe de Deus. Vai se tornar inimigo, inimiga de Deus. Não vai estar em paz com Deus, como diz lá em Romanos. E quem não está em paz com Deus, quem não está em comunhão com Deus, da escravidão do Egito, da escravidão do mundo, da escravidão do pecado, ele volta, ele desce direto para o inferno. Aquele que despreza a graça, a escada dele é ao contrário, a escada dele é descendo. Ele desce para a escravidão do pecado e da escravidão do pecado ele desce para o inferno. Agora, aquele que não despreza a graça, aquele que crê em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, aquele que está nesse caminho estreito, que não vai pelo caminho largo,
aquele que abandonou o mundo, aquele que deixou e continuou. A escada dele é subindo. Ele está hoje passando. Porque a Bíblia diz que no mundo tereis aflições. Mas a mesma Bíblia que diz que no mundo nós teremos aflições, ela também diz: eu vou. E vou preparar lugar. E quando eu estiver lá, vós também vão estar lá. Jesus já preparou lugar para mim e para você. Então, não siga o caminho de Israel. Não siga a escada inversa, não desça. Continue prosseguindo. Continue militando nesse exército do Senhor. Continue em frente, prosseguindo para o alvo, o autor e consumador da tua fé. Não despreze a graça. Continue no caminho estreito. O caminho estreito é difícil, é apertado, mas é o caminho que leva para a vida eterna, para a salvação. Não era fácil para Israel estar rodeado de nações pagãs, rodeado de nações politeístas e seguir um único Deus. Nós, nesse mundo, não é fácil também estar rodeado de pessoas idólatras, de pessoas hipócritas, de pessoas mentirosas, de pessoas caluniadoras, de pessoas traidoras, de pessoas perversas, e a gente continuar seguindo o que é bom, continuar fazendo a vontade de Deus, continuar pregando a palavra de Deus. Não é fácil. Mas ninguém te chamou para o caminho fácil, porque o caminho fácil leva à perdição. Jesus te chamou para o caminho difícil mesmo. Jesus me chamou para o caminho difícil. Jesus chamou o nosso presbítero aqui para o caminho difícil. E se Deus estiver comigo e com você, vamos conseguir, vamos prosseguir e vamos um dia estar juntos lá. Para a honra e glória do nome do Senhor. Amém. Então, quero finalizar com essa frase: não despreze a graça. Amém? Vamos orar e vamos agradecer ao Senhor. Semana que vem, capítulo 9, 5 horas da tarde, vamos estar com a nossa live adorando e louvando ao Senhor. Deus tem uma palavra especial nesse domingo. Cada domingo Deus tem falado, através dos seus ministros, e creio que não vai ser diferente. Um abraço para minha esposa, Ela mandou uma mensagem aí, dizendo que hoje conseguiu assistir melhor, Então, um beijo, um abraço para minha esposa, Cássia, tá aí. Porque tem vezes que ela não consegue assistir, a internet às vezes falha, fica um pouco complicado. Mas hoje ela disse que pegou bem, conseguiu assistir, É muito amor, já tá com saudade já. Já tá com saudade. Uma distância dessa que eu tô, já tá com saudade. Ela já tá torcendo para mim fazer essa oração e voltar para casa. Então vamos orar em nome de Jesus. Pai, obrigado, Senhor, por essa mensagem, a qual o Senhor falou conosco, através da Tua palavra. Continua, Senhor, nos usando, porque cremos que o Senhor ainda usa homens e mulheres nessa terra. Obrigado, Senhor. Abençoa cada vida, cada família que hoje parou para ouvir essa mensagem. Em nome de Jesus, que possamos nos aprimorar cada dia na Tua palavra. Que a Tua palavra, Senhor, não seja estranha para nós. Quando a gente lê, possamos entender, compreender
e, mais do que isso, praticar a tua palavra. Obrigado por tudo, Senhor. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as divinas consolações do Espírito Santo seja sobre a tua vida e sobre a tua família, desde agora e para todos sempre. Amém. Amém.